Uma grande felicidade, que é uma parte exclusiva do meu coração, é falar das grandezas de Deus, é fazer a obra do Senhor. E falar daquilo que está nas Escrituras, para mim, é prioridade. Aí nós lançamos uma pergunta a você que diz que é um discípulo, um seguidor do Senhor Jesus. Para que você tem usado a sua voz, a sua boca, os seus lábios? Será que você tem se envergonhado do Evangelho do Senhor Jesus para ser benquisto perante os seus amigos, os seus vizinhos, os seus conhecidos? Aí você se abstém de falar a verdade bíblica? Meu amado irmão, minha querida irmã, quando nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Salvador, então ganhamos a nomenclatura de testemunhas de Cristo Jesus e do seu Evangelho. Eu, enquanto tiver fôlego de vida, estarei sempre falando a respeito do o grande profeta da Galileia, o Senhor Jesus, a respeito da palavra sacrossanta do nosso Deus, a respeito do Deus eterno, a respeito do Espírito Santo do Senhor. O Espírito de Deus, quando nós vivemos uma vida correta perante o Senhor, ele se faz presente nos nossos corações. É uma necessidade nós buscarmos ardentemente de todo o nosso coração a presença indispensável do Espírito Santo do Senhor. Aquele que não tem o Espírito Santo, ele é vazio, é uma lâmpada apagada, é uma brasa apagada, é como um peixe fora da água. Aquele que não tem o Espírito Santo, ele precisa arrumar a sua vida, se converter de novo, nascer de novo. Aquele que não tem o Espírito Santo, o fogo pentecostal não está sobre a sua vida. Aquele que não tem o Espírito Santo, a sua vida é uma vida de tristeza. Mesmo fazendo parte de uma religião, mesmo participando das atividades de uma denominação evangélica ou não, mas se não tem o Espírito Santo, a alegria está longe da sua face. Mas quando nós temos ele dentro de nós, quando ele habita dentro de nós, então mesmo enfrentando as contrariedades, as adversidades, os vendavais da vida, nós estamos sempre louvando a Deus. Nós estamos sempre agradecendo a Ele por tudo que nós somos e representamos. Quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós testemunhamos das coisas do alto. Nós temos o prazer supremo de servir ao reino de Deus. Nós temos o prazer também de amar os nossos irmãos. Nós temos o prazer, aleluias, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E um dos aspectos que nos chama muita atenção do Espírito Santo é que o fogo é usado como símbolo do Espírito Santo de Deus. Em muitas passagens bíblicas, desde do Velho Testamento, passando pelo Novo Testamento, nós encontramos passagens escriturísticas onde está associado o fogo com a presença do Espírito Santo de Deus. Porque este fogo fala do esplendor da presença de Deus. Este fogo fala da glória de Deus, do esplendor da glória de Deus. Então eu fiquei imaginando, pensando, meditando sobre esta associação simbológica do fogo como símbolo do Espírito Santo. Por que que as Escrituras elas fazem essas colocações associando o Espírito Santo ao fogo e o fogo ao Espírito Santo? Nós sabemos que, biblicamente falando, existem aqueles lados negativos quando se refere ao fogo, mas um dos aspectos positivos das Sagradas Escrituras, quando fala sobre o fogo, está relacionado ao Espírito Santo de Deus. E isso aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito de Deus foi mandado pelo Senhor Jesus através do Pai, quando o Espírito Santo de Deus chegou na vida da igreja primitiva,
estava ali também a presença simbólica do fogo. É o que nós encontramos em Atos capítulo 2, versículo de número 3, onde está escrito: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e foram todos cheios do Espírito Santo do Senhor. Que manifestação gloriosa, irmão, desta passagem bíblica, onde foram vistas pelos cristãos primitivos a manifestação do fogo divino, pela presença do Espírito Santo do Senhor. E a Bíblia, ela nos ensina, e a própria experiência particular de cada um de nós, e principalmente daquelas pessoas que trabalham na medicina, por exemplo, a Bíblia, ela nos fala que o fogo, ele purifica. É o que nós encontramos em Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 3, onde diz o profeta: e purificará os filhos do seu povo, e os refinará como se purifica o ouro e a prata no fogo. Então, desde os tempos primitivos, que o fogo, ele é utilizado para purificação. E nos objetos que eram usados lá no tabernáculo, a purificação desses objetos, eles eram feitos através do fogo para tirar as escórias. Então, quando o fogo do Espírito Santo está sobre a nossa vida, ele tem essa função importante de purificar a nossa vida. Hoje tem muitos materiais na área da medicina que são descartáveis, mas quando não tinha esse processo, se utilizava o fogo para a purificação das agulhas, numa aplicação de uma anestesia ou de outro tipo de vacinas que eram utilizados. Então, mas existem esse ato da purificação pelo fogo. E eu repito, quando o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo está na nossa vida, ele começa a queimar as escórias da nossa vida. Ele começa a limpar o nosso coração, nossa mente, os nossos pensamentos, começa a limpar aquilo que não agrada a Deus. Esse fogo do Espírito Santo começa a limpar. Aí você era uma pessoa imunda, mas hoje, porque nasceu de novo e o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, então você não é mais uma pessoa imunda. Você só pensava coisas erradas, mas hoje você pensa coisas certas, coisas boas, coisas que edificam. Você tinha uma boca suja, lembra disso aí, que você tinha uma boca suja, mas a presença do Espírito Santo na simbologia do fogo foi queimando isso dos seus lábios, e hoje você tem o prazer de anunciar as verdades bíblicas. Hoje os seus lábios, a sua voz, a sua boca é usada para louvor do nome do Senhor. O fogo, uma outra função importante do fogo é que ele aquece. Naqueles continentes ou naquelas regiões onde é muito frio, então existem as lareiras que aquecem. Os gaúchos usam muito isso. Em alguns países da Europa, já mais para a parte do continente norte, do Polo Norte, se utiliza muito o fogo para aquecer. A pessoa está com frio, então ele fica perto de uma fogueira para aquecer. E é o que nós encontramos no Salmo de número 39, versículo 3. O salmista deixou escrito: aqueceu-se dentro de mim o meu coração enquanto eu meditava na tua palavra. Se acendeu dentro de mim um fogo quando eu meditava na tua palavra. Então existem muitos corações que estão frios por não sentir mais a presença de Deus, frios porque não tem mais prazer nas coisas do Senhor. Mas quando este fogo do Espírito Santo ele chega, aí você começa a aquecer a sua fé, você começa a ser aquecido na sua confiança em Deus, começa o fogo do Espírito a aquecer a sua esperança, mesmo você atravessando uma situação difícil, mas o seu coração começa a ser aquecido e você tem esperança de que vai superar aquele problema, aquela dificuldade, e que a solução vai raiar mais cedo ou mais tarde na sua vida. Agora, este mesmo fogo que aquece, ele também faz derreter. Nós temos materiais na natureza que é duro,
que não se derrete simplesmente com 100 graus de temperatura. Existem minerais que somente acima de 1000 graus é que eles são derretidos, como ferro, como aço, como cobre e outros tantos materiais que são muito duros, e somente através do fogo é que eles são derretidos. Não é diferente com relação ao Espírito Santo no coração do pecador. Tem pessoas que têm um coração duro, mas é um coração de lajeiro, coração duro. Mas quando o Espírito Santo começa a mergulhar dentro do coração deste pecador, de coração emperdinido, coração de lajeiro, então ele começa a derreter. O fogo do Espírito Santo começa a derreter esse coração, e daí a pessoa está chorando, e daí a pessoa está confessando a Deus, e daí a pessoa está arrependida, e daí a pessoa está passando pelo processo da transformação pela presença do fogo do Espírito Santo. O fogo também representa a palavra de Deus. E quando nós dizemos que o fogo é símbolo do Espírito Santo, é que o Espírito Santo, a ferramenta prioritária dele é a palavra do Senhor. Quando nós pregamos pelas nossas ideologias humanas, quando nós pregamos pelas filosofias que nós aprendemos nos colégios seculares, não funciona. Mas quando nós utilizamos as Escrituras, que tipifica o fogo como símbolo do Espírito Santo, então a palavra tem eficácia. Se é uma mensagem de consolação e de conforto, ela chega no coração da pessoa e arranca, e tira, e remove a tristeza, a amargura. Quando nós utilizamos a palavra de Deus como exortação, seja para o que segue o reino de Deus ou para o pecador, então tem efeito, porque produz mudança de vida, porque produz transformação, porque produz arrependimento, que é diferente de remorso. A Bíblia nos diz que o fogo, ele ilumina. É isso que nós aprendemos no Salmo 78, versículo 14, onde nos ensina: durante todo o dia os guiou como uma nuvem, durante a noite os iluminou com o clarão do fogo da sua nuvem. O fogo ilumina, o Espírito Santo ilumina. É Ele que nos ensina as coisas do reino de Deus. Ele ilumina. O homem natural não entende as coisas de Deus. O homem natural, ele não entende as coisas espirituais do reino de Deus. Mas aquele que é dirigido, que é guiado, que é iluminado pelo Espírito Santo, e este fogo como símbolo do Espírito Santo, quando ele está presente dentro de nós, então com facilidade nós encontramos resposta para nossas indagações com relação às coisas espirituais. O fogo é um sinal também de prova. É o que nós aprendemos em 1 Pedro 1:7, confirma dizendo: a vossa fé é provada, sendo mais preciosa do que o ouro perecível, que é provado pelo fogo. Então este fogo também representa uma prova. Quando nós estamos sendo provados por Deus, este fogo está aceso nos nossos corações, o fogo da presença do Espírito Santo de Deus. E este fogo como prova, isso nos alimenta mesmo enfrentando as piores situações da nossa vida cristã, porque ninguém me diga que tem uma vida fácil a partir do momento que aceitou as regras do reino de Deus. A própria palavra, e o Senhor Jesus disse que o caminho é estreito, a porta é apertada, é difícil você ser um cristão verdadeiro. Mas mesmo nesses momentos, quando o Espírito Santo está com o seu fogo aceso dentro de nós, nós temos confiança de que vamos atravessar o deserto, as dificuldades, as adversidades, os ventos contrários. O fogo representa a glória de Deus. E o Espírito Santo está incumbido com a responsabilidade de transferir a glória de Deus para dentro de cada um de nós. A glória de Deus está sobre a nossa face. A glória de Deus está sobre o nosso viver. A glória de Deus está dentro de cada um de nós, iluminando nossos pensamentos, os nossos corações, e tudo que nós somos e representamos. É a presença do Espírito Santo que demarca
que salienta, que descreve a presença da glória de Deus dentro de você, dentro de mim. E para finalizar, o fogo simboliza a presença de Deus. Por isso que o fogo é símbolo da presença do Espírito Santo dentro de nós. Êxodo 3:2 nos declara: e o Senhor apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça que ardia no meio do fogo, mas não se consumia. Moisés teve esse encontro maravilhoso com a presença de Deus, através da simbologia do fogo, que representava o Espírito Santo de Deus. Essa presença do Espírito Santo significa a presença de Deus na nossa vida. Quem tem a presença de Deus está cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é derramado, então nós sentimos a presença de Deus em cada um de nós. Nós não sentimos o vento, nós não vemos o vento, mas sentimos o vento. Nós não vemos a Deus com os nossos olhos, mas quando o Espírito está em nós, nos enche, quando o Espírito é derramado sobre a nossa vida, então nós sentimos a presença do nosso Deus. É esse o comentário que nós temos para o seu coração, e que você medite nesta particularidade do Espírito Santo. O fogo simbolizando a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida.